Tem alguns destaques da base que são apenas destaques da base e a gente entende esse status que o jogador sobe, que o jogador, de certa maneira, tem ali a promessa para um primeiro impacto no time principal. Só que o Bruninho, ele não é só um destaque da base. E talvez isso seja o que mais me impressione no nível que esse jogador ele conseguiu entregar tão cedo com a camisa do Atlético. Óbvio que a gente está falando primeiro de um recorte que a gente viu ontem no time principal do Furacão, mas até na transição dele do sub-17 para alguns momentos no sub-20, porque eu acho que aonde o Bruninho passa, ele deixa um rastro, primeiro de tudo, empolgado e acreditando muito no que ele pode oferecer, sabe? Acho que não tem cenário que o Bruninho passe, pelo menos com a camisa do Atlético até agora não teve nenhum cenário que o Bruninho passou que ele não deixou um gostinho de quero mais e um gostinho de o que esse menino realmente pode entregar, qual é o teto que esse menino realmente pode entregar com a camisa do Furacão. E por que eu falo isso? Porque esse vídeo é exatamente para a gente tentar entender o que de diferente o Bruninho ele pode oferecer para o time principal do Atlético. Porque eu acho que, de verdade, se tem dois jogadores que dão um salto absurdo para estar no elenco principal do Atlético no início da temporada do time principal, é o Claudinho, que eu acho que faz uma partida muito segura, e o Bruninho, obviamente. Acho que em terceiro dá para botar o Chiquete. Mas pensando no elevador de sair do time de aspirante, sair do time sub-23 e chegar no time principal, eu não tenho dúvida que esses jogadores são os que encabeçam a lista e que o Bruninho hoje é o jogador mais próximo das categorias de base do Atlético a estar no elenco principal ao longo da temporada. Quando a gente fez um vídeo brincando, né, sobre previsões, quais previsões a gente pode ter ao longo da temporada, o Bruninho no principal foi uma previsão que eu fiz e eu tô cada vez mais certo que isso vai acontecer. E o que de diferente ele pode entregar para o time do Atlético? Eu acho que a primeira resposta é versatilidade. Versatilidade. O Bruninho ele chega como um reforço claro para o time principal do Atlético, podendo oferecer não só uma função. E talvez seja isso que mais me empolgue em todo esse projeto Bruninho. O Bruninho, na minha visão, pode ser um ponto. O Bruninho, na minha visão, pode ser um meia. O Bruninho, na minha visão, pode ser um segundo atacante. O Bruninho pode até ser um atacante. Então, você pensar em ter o Bruninho no banco, por exemplo, contra o Inter no Beira-Rio, e você tá precisando substituir o Julimar, você pode botar o Bruninho. Você tá precisando substituir o... Pô, quem vai ser um camisa 10 ali? Sei lá, o Zapelli como camisa 10, você pode ter o Bruninho. Você tá precisando de uma alternância tática para começar a jogar com pontas, você pode ter o Bruninho. Então, no final das contas, é um jogador que te oferece um leque muito amplo. A versão que eu mais gostei do Bruninho ontem foi jogando por dentro, mas me impressionou a capacidade dele jogando por fora, realmente como um ponta, porque na maioria das vezes que eu vi era um Bruninho saindo de fora para dentro para se tornar quase que um segundo atacante. E ontem ele teve momentos muito legais como ponta, interagindo com o lateral, abrindo o campo. E a gente sabe que o Atlético é um time que busca no mercado um jogador para essa função, um jogador para essa posição de ponta. Não é nenhuma novidade que o Atlético vai no mercado para tentar encontrar um jogador para aumentar o leque de opções táticas do Odair, porque na teoria o time do Odair hoje não joga com pontas, mas trazer mais um ponta significa uma alternativa legal de você poder ter a possibilidade dos dois atacantes, da dupla Viveiros e Julimar, mas também a possibilidade de você jogar um pouquinho diferente quando for necessário e jogar com dois pontas abertos e um camisa 10. Então, dentro dessa necessidade que o Atlético tem de contratar um ponta, eu acho que o Bruninho ele pode ser sim um reforço que te dá essa possibilidade técnica e essa possibilidade tática. A possibilidade tática é óbvia e por que eu falo de possibilidade técnica? Eu falo de possibilidade técnica porque para você assumir várias funções, você precisa ter as características prontas para estar nesse cenário e ter esse repertório de valências que te possibilitam transitar em vários contextos e em várias posições. E ontem o Bruninho, como ponta, me mostrou um contra um que eu acho que talvez o Isaac e o Leozinho tenham no time principal. Mas eu acho que um contra um do Bruninho é até um pouquinho mais objetivo. Se você for pegar as faltas que ele gerou na entrada da área, se você pegar
o próprio lance do gol, que é um enfrentamento onde ele deixa tanto o goleiro quanto o marcador completamente indecisos em relação ao que eles vão fazer, porque eles não sabem o que o Bruninho vai fazer. Eu entendo que esse 1 contra 1, esse enfrentamento, esse jogo onde ele não vai ter tão pouco espaço, ele vai ter um espacinho maior para pensar, refletir, entender o que ele vai fazer e, obviamente, com a inteligência junto com a habilidade dele, a chance é ele de desequilibrar. Eu acho que o Bruninho pode ser um grande ponto. Uma posição que a gente busca no mercado. Hoje, sinceramente com vocês, eu não vejo o Atlético indo pro Beira-Rio, não tendo o Bruninho no banco e achar isso uma boa opção. Não consigo. Então acho que ele pode oferecer isso de diferente. Acho que o Bruninho pode oferecer uma capacidade associativa muito legal com o ala ou com o lateral, como ele fez com o Gilberto. Acho que ele pode vir por dentro, pode vir por fora. Porque, por exemplo, alguns dos nossos pontas não têm essa versatilidade de jogar em mais de uma posição. O Luiz Fernando é o cara para jogar por dentro, para entrar em zona de finalização sempre que possível. O Mendonça é um cara para jogar por fora, para aproveitar o físico. O Bruninho já consegue entregar mais do que o Luciano e o Mendonça nesse quesito de entregar versatilidade, nesse quesito de entregar esse leque mais amplo de opções para o técnico poder aproveitar dele. Então acho que essa versatilidade é o que chama mais atenção. Acho que o Bruninho deveria entrar mais em zona de finalização. Acho que o Bruninho deveria estar mais presente numa zona mais perto do gol adversário para que ele pudesse levar mais perigo. Mais perto do gol, acho que o Bruninho pode oferecer 1 contra 1, é claro, mas mais perto do gol ele pode oferecer tanto a questão da finalização quanto a questão da assistência, da associação, do jogo apoiado, do jogo construído. Então ele jogando um pouquinho mais por dentro, que também é uma alternativa que ele pode oferecer para o time principal. Já falei, o Bruninho na vaga do Julimar, para mim, tem um encaixe muito claro. Eu acho que ele pode render e render ainda mais. Mas é isso. Ainda tem muito jogo de campeonato estadual pra gente entender o que vai ser do Bruninho. Acho que o Bruninho não carrega só o peso de ter sido destaque no jogo contra o Andraus. Acho que o Bruninho carrega um peso de, assim, todo mundo dentro do clube perceber que é um jogador acima da média. E agora, desempenhando junto com os profissionais, a gente vai ter mais exposição e mais holofotes para entender o quanto o Bruninho é diferente. O quanto o Bruninho é um jogador tecnicamente de uma qualidade ímpar. Então, assim, mas se destacou com o Andraújo. Não. O Bruninho vem plantando esse processo de transição dele há muito tempo. E é para agradecer que o Atlético conseguiu a permanência do jogador. Porque o Grupo City estava interessado, não é à toa. Um dos grupos de futebol no mundo com maior capacidade de entendimento de scout, e a gente sabe muito bem disso. Você tem também um Cruzeiro que chegou a estar interessado, um Grêmio que chegou a estar interessado. Então, no final das contas, o Bruninho ele chega no Atlético nesse momento de fazer essa transição base principal, já muito valorizado como jogador de base, mas mais do que isso. Valorizado como jogador de base, mas também muito preparado, aparentemente, para dar esse salto no principal e poder nos ajudar no principal. Obviamente, não acho que vai ser o Neymar que vai fazer 2, 3 gols por jogo e botar uma Libertadores debaixo do braço. Mas eu acho que no primeiro momento, na temporada, se a gente vê o salto do Bruninho da base pro principal e o Bruninho já conseguindo ser uma alternativa tática e técnica, para um primeiro momento, o Odair ter mais opções no elenco principal, para mim já tá valendo muito. E o próprio Bruninho. Quando a gente fala em opções, em variação, em variedade, o Bruninho, eu acho que ele aumenta por si só, por tanto que ele carrega esse perfil no time principal do Furaca. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Forte abraço a nós e vida longa ao Bruninho.